Olá, eu sou a Daniela Varenga e esse é mais um episódio do Entre Livros e Roteiros. O tema de hoje é a representatividade LGBT no cinema e na literatura. E hoje temos um convidado especial, que é o nosso Bruno Vieira. O Bruno, ele é o dono da página do Instagram Cinema LGBT. E ele vai ser nosso entrevistadinho de hoje. Tudo bem, Dani? Bruno? Tudo bem, Dani. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por esse convite. Falar de cinema geralmente é tão bom e tá trazendo essa pauta da representatividade LGBT no cinema. Eu acho que é melhor ainda, principalmente compartilhar com outras pessoas. Muito bom. Bom, antes de começar a entrevista, eu gostaria de fazer a definição da sigla LGBT. Ela é muito maior do que a gente imagina. E a melhor forma completa seria... A sigla seria, LGBTQIAP+. LGBTQIAP+. Essa seria toda a sigla, Ainda tem mais. Bom, eu vou falar rapidamente sobre as siglas. A L, de lésbicas. G, gays. B, bissexuais. E agora aqui nesse outro eu vou começar a explicar um pouquinho, que talvez nem não esteja dentro do conhecimento de todos. Bom, temos transexuais, transgêneros, que são pessoas que não se identificam com o gênero que foi atribuído no nascimento. O Q, que é de queer. São pessoas que não identificam com o gênero masculino nem o feminino, ou caminham entre elas. I, de intersexuais. Pessoas que nascem com as características biológicas masculinas e femininas. Antes eram chamadas de hermafroditas, mas esse termo é pejorativo e ele não pode ser mais usado. E temos os assexuais, que são pessoas que não sentem atração sexual ou afetiva ou têm interesse relativo. Pode ser considerado também, em alguns casos, um tipo de orientação sexual. E temos o P, de pansexual, pessoas que têm preferência sexuais e afetivas em relação às pessoas, independentemente da sua orientação sexual ou identidade de gênero. E aquele maisinho, que fica no final da sigla, é utilizado para incluir outros grupos e variações de sexualidade de gênero, demissexual, tem diversos outros, tipos de sexualidade. Bom, e agora, começando a nossa entrevista, gostaria de saber quem é Bruno Vieira. Essa é a questão mais difícil de responder. É a mais pessoal, é a mais que me joga no labirinto, o meme da Nazaré. Bruno Vieira é um cinéfilo. Eu sempre fui apaixonado por filmes. Quando eu paro para pensar na minha infância, eu penso logo no medo que eu senti assistindo o filme do ET. Em como eu cresci, o cinema ele representava muito alienígenas como sempre sendo vilões, e de repente a gente encontra o ET que é bonzinho, que é um amigo do protagonista, e a gente cria um afeto por ele. Mas enfim, eu fiquei nesse sentimento de medo, porque era o desconhecido, as pessoas diziam que era errado, que era ruim, era um perigo, e ao mesmo tempo fui cativado por aquela história, E aí vieram outros clássicos assim que marcaram a minha infância, como Jurassic Park e etc. Então o filme sempre esteve muito presente na minha vida, Eu acho que passou muitos anos até que, essa realmente é a minha paixão. Então Bruno é um cinéfilo, gosto muito de projetos culturais, visitar exposições, coisas que envolvem história, eu sou muito fascinado por isso. Conhecer o que veio lá atrás, Eu acho que é muito importante a gente conhecer a história, para a gente entender um pouco melhor do que a gente está vivendo. E não cometer os erros de antigamente, Importantíssimo. Querem tirar a história do currículo, impossível. Vamos estar fadados a cometer os erros, Exatamente. Nem todo mundo aprende direito essas lições. Mas, enfim... Então, essa paixão sempre esteve amarrada na minha vida. E com isso, trilha sonora. E eu acho que hoje em dia falar de quem é o Bruno Vieira, é impossível não dizer que também é um cara gay. Demorou muito a sair do armário, A minha geração ainda não colhia tão bem esses frutos que a gente tem visto, nesses últimos anos, de sair do armário, de ser encorajado a isso, de ver representação em mais lugares. Então eu sou o cara que só foi sair do armário lá nos seus 23 anos mais ou menos, cheio de medo, ainda sem saber muito sobre a comunidade.
Como eu disse, eu sempre amei filmes, eu via muito que passava na TV aberta, alugava muito filme, né? Para quem ainda sabe que é locadora. Verdade, agora tudo streaming, né? Sim, mas era uma época que não tinha muito acesso à informação, não era tão fácil como hoje, né? A gente, quem dependia de livros para pesquisar, de boas bibliotecas, por exemplo, sofria. E eu não tinha boas representações, eu não tinha acesso a isso, né? Então, sempre foi limitado ao que passava na rede aberta, que a gente sabe que são poucas obras e, ao mesmo tempo, mais estereotipadas. Então, o Bruno é um cara gay, demorou a sair do armário. E nesses últimos anos eu comecei a me aproximar muito da comunidade LGBT justamente por me envolver com esses filmes. Eu comecei a ver que era importante eu não conhecer só a minha sigla, que quando a gente fala da comunidade a gente fala sobre uma diversidade imensa, né? Como você falou sobre as siglas aí. A espécie humana ela é muito curiosa, ela é muito diversificada. Sim. E a gente vem de uma criação, não sei você, mas onde tudo era sempre duas coisas. Você podia ser homem ou mulher. E se você era homem, no máximo você era gay ou hétero. Era só isso. Tudo eram apenas duas caixinhas, forma de se vestir. E não, existe um mundo muito mais amplo do que isso, né? E eu acho que falar da comunidade LGBTQIA+, ao pezinho que a gente come, né? É falar sobre essa diversidade humana. É uma coisa muito boa. A gente fala sobre forma de se expressar, de se vestir, de orientações sexuais. Isso é muito bom. E hoje falar do Bruno Vieira, é isso. Falar sobre as minhas paixões, meu gosto por história, por cinema, por música, trilha sonora. E hoje em dia, pautas LGBTs que falam muito sobre quem eu sou, sobre coisas que eu vivi. E pessoas que talvez eu possa alcançar falando dessas pautas. Beleza. E sobre essas pautas, eu gostaria que você falasse pra gente, né? Como você é o dono da página Cinema LGBT, né, no Instagram, eu queria saber qual é o objetivo da sua página. Então, esse objetivo casa justamente com essa parte que eu estava comentando. Não tinha muita informação, sempre... Eu comecei a entrar em desafios de filmes. O objetivo crucial mesmo da página, que você pretende mesmo atingir. Então, só mencionar só o iniciozinho, para falar do objetivo que está conectado. Eu comecei a fazer desafios de filme, né? Sou cinéfilo viciado. E aí eu comecei a ver que, caramba, eu estava vendo 365 filmes por ano, e quando eu ia ver a quantidade de filmes que tinha temática LGBT, era 5, 10. Muito pouco. E aí eu comecei deixa eu pesquisar mais, deixa eu ver mais, para aumentar esse número. E sempre que eu pesquisava, eu encontrava sempre os mesmos filmes, aqueles blockbusters, né? Os que concorreram ao Oscar de alguma forma, filmes conhecidos. E esses, bem ou mal, eu já tinha visto. Então eu comecei a aprofundar em pesquisas para sair disso. Filmes que não falassem só da sigla G, que não falassem só de um padrão, né? Sempre das mesmas pautas, as mesmas coisas, para eu realmente tentar conhecer a comunidade LGBTQIA+. E foi aí que eu comecei a ver mais filmes e pensei, quer saber? Eu vou fazer um perfil no Instagram onde eu vou colocar todos os filmes LGBTs que eu estou vendo e vou deixar aberto. Se as pessoas encontrarem, acharem interessante para conhecer outros filmes, né? Porque filmes LGBTs também, no geral, não tem muita divulgação. Raramente. Verdade. Se eu for mencionar, por exemplo, estreou há 1 ou 2 semanas na Netflix um filme chamado Entre Frestas, aqui no Brasil. Ele retrata uma lista rosa que ocorreu na Polônia entre 1985 e 87, que tinha o nome de todos os homossexuais, né, da época, para aprender, enfim, essas coisas. Que horror. É uma história baseada, né, em fatos, e eu não vi divulgação alguma do filme, nem na própria Netflix, nem no trailerzinho na página inicial, e poucos foram os perfis assim que falam sobre cultura que também divulgou. Então eu pensei, cara, eu vou fazer um perfil, vou deixar lá disposto. Quem sabe mais pessoas não se interessem a conhecer mais filmes LGBTs. E o perfil foi crescendo. Depois de um ano, ele ganhou bastante seguidores, me chamou a atenção. Eu comecei a levar muitas pautas para o perfil, né? Tirinhas, cenas, trechos que traziam pautas que a gente podia se identificar, ou mesmo
trazer alguma reflexão, né, algum debate por ali. Então esse acabou se tornando o objetivo do cinema LGBT. Divulgar obras LGBTs, desde filmes, né, longas, curtas, documentários e séries. Né? O foco no geral acabou aumentando um pouco porque eu sentia a necessidade de trazer mais representação. E quando a gente não encontra só em filmes, vamos para curtas. Vamos para séries também. Documentários, né? E como bem ou mal, se a gente falar do Oscar, geralmente premia todos esses tipos, exceto série, eu falei, então tá tudo numa caixinha, vamos trabalhar isso, divulgar essas obras e fazer mais pessoas terem acesso e conhecimento a elas. Excelente. E tá em quantos seguidores atualmente sua página? Atualmente está quase batendo 100 mil seguidores, tá? Uau. Com 99 mil e alguma coisa. Começou assim bem, em tão pouco tempo, né? Você jamais imaginou que ia ter uma proporção dessa, né? Não, eu fiz sem realmente nenhum sonho de ser blogueirinho, de ter muitos likes, nem nada, mas eu almejava ter pelo menos 10 mil, quando eu vi que a página ia funcionar. Quando bateu 10 mil, caramba, aí a gente vai sonhando um pouco mais, 20, 30, vamos fazer só 50. Quando foi para 60, eu acho que eu vou começar a sonhar com 100. Então ainda não bateu, mas é muito bacana ver que está próximo desse número de pessoas, porque falar de cultura, a gente acha que todo mundo é interessado em falar sobre essas temáticas, mas não é. Principalmente na comunidade LGBT ainda tem muita gente que não quer falar dos nossos problemas, não quer falar das nossas representações. Então eu lembro que no início eu ouvi um comentário do tipo: cara, você não vai conseguir mais que 5 mil seguidores. A galera não quer ficar falando de cinema. Então quando eu bati 10, tem alguma coisa errada aí. Né? Então, ver agora quase esses 100 é muito bacana. As pessoas querem ser ouvidas, querem se sentir representadas. Então é importante sim. Esse seu trabalho é muito bonito, tá? Obrigado. E, bom, Bruno, como você vê o cenário cinematográfico, né, relativo à abordagem dos LGBTs, né, ao longo da história do cinema? Eu acho fascinante falar da trajetória LGBT no cinema, porque nos últimos anos, antes de me aprofundar no cinema LGBT, eu via muitas pessoas, assim, né, mais preconceituosas ou sem conhecimento, quando via notícias de que teria algum filme com gay, com LGBT, criticando, nossa, agora todo filme, antigamente não era assim. E eu descobri que o primeiro filme LGBT foi feito em 1919 na Alemanha. Aquilo, eu fiquei tipo assim, maravilhado com aquilo. Pensar que há um século atrás já tinha um filme com esse protagonismo. E poucas pessoas conhecem, né? Ou têm acesso ao filme. Então falar da cinematografia LGBT, eu acho que a gente tem que fazer um apanhado histórico, né? De como LGBTs eram invisibilizados, como tinham que viver nas sombras, né? Não tínhamos espaços, não tínhamos lutas, não tínhamos conquistas. Então, raramente tinham produções que envolviam LGBTs. E quando tinha, era sempre uma coisa para fazer rir, né? O personagem homossexual nos filmes, ele era feito para descontrair as pessoas, né? Ele aparecia mais afeminado, com trejeitos e tal. Então as pessoas tinham um alívio cômico com aquele personagem. Nunca era sobre dar alguma dignidade ao personagem. Pouquíssimos filmes no início de um século atrás fizeram isso. Então a gente acompanha a vida de LGBTs nas sombras, que só tinham alguma vida nos grandes centros de cidades, como Nova York, talvez outras capitais ao redor do mundo, e sempre buscando alguma forma de viver a sua sexualidade nas escuras, né? Tipo em parques, em bares. Então, alguns filmes da época retratavam isso, a vida do homossexual ali, uma coisa mais sombria, né? Mais escondida. E aí a gente vai vendo essa retratação mudando. Por exemplo, é impossível a gente falar de cinema e não falar do peso de Hollywood, né? Sim. E os Estados Unidos, ele fez uma censura grande a personagens LGBTs em filme. Então, por longas décadas, acho que a partir dos anos 40, 50, era totalmente proibido você colocar personagens homossexuais em filmes.
E Hollywood, de algum jeito, ele dava um jeito de encaixar ali nas entrelinhas. Então, hoje em dia, a gente olhando com outros olhos, a gente consegue traduzir que, opa, aquele personagem ali, olha, é LGBT. O filme Festim Diabólico, por exemplo, do Hitchcock, eu nunca vi ele com esses olhos, até o dia que eu parei para ler e ver com outros olhos. Os protagonistas do filme são 2 homens que moram junto numa casa onde só tem um quarto e uma cama de casal. Provavelmente eles são um casal, né, um homoafetivo, e tá ali girando a trama, mas não é o foco da trama, e foi um jeito que o diretor encontrou, talvez, de colocar essa representação. Não precisou levantar bandeiras, nem nada, mas se você analisa um apartamento no centro de uma cidade, com apenas um quarto, apenas uma cama, a relação deles ali tão próxima, a gente consegue entender que não pode ser só amizade, né? Enfim, foi assim que Hollywood foi retratando durante a época de censura. E depois, quando começaram a ter uma fuga, os LGBTs, né, homossexuais principalmente, eles começaram a se tornar os vilões dos filmes. Eles eram retratados sempre como um assassino, como um perigo para a sociedade, como algo ruim, né? A gente tem vários filmes de terror que abordam isso. Vestida para Matar, que eu fiquei de indicar também mais à frente, como um filme de terror. Uma personagem trans, spoiler aí pra quem não gosta, desculpa. Mas é uma personagem trans, não é uma pauta legal, né? Tem vários probleminhas ali se a gente for olhar a fundo. Mas é um belo filme, tem uma bela produção, a proposta é boa. Só que tá lá nas entrelinhas. O vilão da história é um personagem trans. A gente vai ver o filme Cruising, um assassino de homossexuais. Temos novamente ali o gay como um vilão. Quem gosta da Hora do Pesadelo, por exemplo, o 2, ele tem um subtexto totalmente gay. E se você for olhar bem, o Fred é basicamente a personificação, é uma analogia à homossexualidade, como se ele estivesse despertando naquele adolescente e o adolescente tivesse que lutar contra ele. Inclusive, o final, o que salva ele do Fred Krueger é o beijo de uma mulher. É como se fosse a cura. Tipo, olha, precisava de uma mulher, sabe? Nunca tinha pensado nisso. Que então coisa, a gente vai analisando essas coisas e fica tipo assim, caramba. Né? Então tava lá, né? Hollywood aí ao longo desses 100 anos, como foi a mudança dessa interpretação. Acho que os anos 90 começou a mudar um pouco. Isso aí que eu te perguntava. Você acha que esse cenário, né, mudou, né, pro público LGBT? Você acha que teve alguma transformação? Sim. Vou casar os anos 90 com agora, porque a gente também teve a epidemia da AIDS, né? Então, acho que homens gays, principalmente, se tornaram um perigo. Sim. Pessoas transgêneros. Adeus, a maldição veio para matar os gays. Sim. Então, os filmes também abordavam a epidemia, apesar de que a sociedade mais preconceituosa sempre via ali como um perigo. A gente tem visto, né, essa semana mesmo aí, dizerem que a vacina para a Covid estava gerando HIV e AIDS nas pessoas. Então, tipo, anos de pesquisa, de avanços para a gente chegar em 2021 e ver uma pessoa associar uma vacina com um vírus, né? Um outro desinformação, vírus, uma outra doença. Desinformação na era da informação. Exatamente. Né? Infelizmente. Então, se eu fosse cientista, estaria decepcionada. Pode falar. Dá uma tristeza, né? Sim. Mas, enfim, então, depois dos anos 90, a gente começou a ter alguns alívios, principalmente após a epidemia da AIDS. A gente teve alguns filmes tentando contar histórias de amor entre mulheres, comédias românticas, filmes que não eram muito conhecidos, mas estavam começando a surgir e ganhar destaque, contando um outro olhar sobre LGBTs, né? Sim. Os anos 2000 também. Mas eu acho que a maior mudança tem sido dessa última década, porque a gente não tem visto só grandes produções fazendo filmes. Eu vejo muitos filmes independentes surgindo e contando obras singelas que trazem diversas pautas da comunidade LGBT. A gente vê muitas pessoas que não são brancas contando suas narrativas. Pessoas trans que dirigem, roteirizam, protagonizam suas histórias. Isso é maravilhoso de se ver. Sabe, tudo isso está nessa última década. Né? Então, houve uma mudança, sim, de cenário.
Eu acho que o grito que as pessoas estão dando há muito tempo, né, por essas pautas de uma melhor representação, de uma positividade, de uma mudança de cenário, eu acho que a gente está começando a ver isso. Hollywood já entendeu isso, tanto é que está fazendo mudanças, né, na premiação do Oscar, que vai impactar nos próximos anos, de ter pessoas de etnias diferentes na produção dos filmes, pessoas LGBTs. Então, eu acho que a gente não só começou a ver essas mudanças nos últimos anos, né? Nessa última década, mas a gente está vendo um cenário que vai mudar mais ainda nos próximos 10 anos. E assim isso é muito espero. Bom. Sim. Viva a diversidade, pelo amor de Deus, né? Porque a gente não aguenta mais ver só gente branca, ter aquele padrão. O mundo não é assim, formado só de gente branca, né? Exatamente. Tem uma diversidade enorme, a gente precisa disso, não é verdade? Sim. Então, Bruno, você acredita, né, que a representatividade existe de fato nos cinemas LGBTs? Você acredita mesmo nisso? Quando a gente fala de representatividade é complicado, né? Porque eu acho que nunca a gente vai conseguir representar todo mundo da mesma forma. A gente está aqui falando que está tendo mais representatividade, mais histórias, mas ao mesmo tempo, vou usar um exemplo. Sim. Ano passado, aconteceu 4 ou 5 filmes LGBTs natalinos. E foi lindo, né? A comunidade LGBT, ela sente falta de filmes que tenham finais felizes, que tragam uma positividade, alguma coisa que conforte de alguma forma. E não sempre esteja falando de homofobia, LGBTfobia, de aceitação. Normalmente é isso, ou morre de AIDS, ou não ficam juntos. Exatamente, né? E aí o que acontece? Eu fiquei analisando, poxa, 5 filmes natalinos com LGBTs, um só eram com lésbicas protagonizando, os outros eram com homens brancos. Sabe? De 40 anos, de 30, mas todos homens brancos. Então, chega uma hora que tu pensa, poxa, mas não podia ser um com uma protagonista trans, não podia ser um com um casal negro, com um casal asiático, né? Para diversificar. Então, não é sendo chato, mas foi só um quadro específico que eu peguei ali de filmes natalinos que não mudou. A Netflix vai lançar um filme natalino também com um casal gay, todo mundo ficou eufórico, mas novamente vamos ter um casal gay protagonizando a história. E cadê lésbicas em filmes natalinos? Cadê transgêneros em filmes natalinos? E outras siglas, né? Exatamente. Você falou, são várias, e cadê elas? Exatamente, essa questão que eu queria falar, né? Se existe, né, o protagonismo das siglas I, A e P. Então, né? Existe. Né? Se existe ou não. Existe, não existe? Existe, mas são poucos, né? Eu anotei até um pouquinho aqui para não esquecer, porque, né? Não, tem que anotar, tem que ler, consulta. Eu fiz um top 3 de filmes à vontade. Com a representação intersexo, que para mim são maravilhosos, quem puder ter acesso, pesquisar na internet. O filme Metamorfoses, de 2019. É um filme, acho que tailandês. Ele pauta a maioria dos pontos da sigla intersexo, né? Eu achei maravilhoso, foi tocante, é um filme simples, mas mostra ali o jovem que tá passando pela adolescência, tá se conhecendo, tá conhecendo o seu próprio corpo, e enquanto a gente vê o pai que quer mutilar ele de alguma forma para tornar ele um homem ou uma mulher, que é a principal pauta, a principal luta da sigla I, né? A luta deles vem da mutilação de seus corpos, né? Não sei se você conhece, mas quando pessoas intersexo nascem, geralmente os pais querem decidir logo. E sim. Vai ser homem ou mulher. E na puberdade essas coisas podem mudar. Verdade. Pode ser que a pessoa se identifique mais com um gênero masculino ou feminino, né? Ou não tenha nem interesse de se mutilar, de ter somente um dos sexos, alguma coisa do tipo. Né? Então a luta deles é muito por isso, por acabar com a mutilação de intersexos. Antes eu entendia que era, sei lá, pela saúde, que não podia ficar os dois, podia dar um conflito. Eu entendi assim, sabe? Sim. Eu falei, por isso que eles já definem. Falei, eles devem definir quem é o maior órgão. Sei lá, uma loucura, sabe? Sim. Eu nunca tive noção. Eu pensava assim também, né? Era o que chegava a mim. E hermafrodita. Tem os dois sexos. Eu logo imaginava, um pênis e uma vagina. E a pessoa vai ter que escolher, né? E a pessoa é estranha, caramba, que louco. A gente não era educado para entender que esse é o corpo da pessoa,
Se ela gosta, se ela tá bem, é isso e pronto. Né? Eu acho que é ela que tem que escolher como vai ficar. Verdade. Eu também pensava que era por questão de saúde, deve dar algum problema. Mas, cara, que louco a gente pensar que não é assim, né? A gente entendia e recebia de outra forma. Sim. E eu também separei o filme O Último Verão da Boita. É um filme argentino. Super simples também. É uma fofura. Fala sobre uma menina que está lidando com o final da infância e o início da puberdade. E encontra, né, quando vai visitar a sua avó na fazenda, encontra o seu amigo que está passando por algumas transformações. Um outro filme é O Predestinado, que foge um pouco dessas pautas, né? Um filme de suspense, ficção científica. Também tem um protagonismo intersexo. E é muito bacana ver isso. Interessante. Então, intersexo tem uma representatividade, mas dá para contar nos dedos, né? Eu fazendo uma lista, eu consegui chegar talvez em 10 filmes. Poucos a gente consegue encontrar, até mesmo pela internet. E quase nenhum a gente vê ninguém falando deles. Eu acho que O Predestinado é o maior blockbuster, porque tem um elenco conhecido de Hollywood. Então as pessoas podem abrir mais os olhos para conhecer esse aqui. Agora os outros, tá muito lá escondidinho, né? É preciso falar dessa sigla para a gente ter curiosidade e buscar esses filmes para conhecer. A sigla A sexualidade é uma sigla que eu ainda não vejo representação no cinema. Ela ainda não levanta bandeiras. Eu acho importante levantar bandeiras, porque é um jeito de tirar dúvidas, né? E mostrar no filme, caramba, é sexual. A pessoa disse, ela tem orgulho em dizer que né? Então, as poucas representações que existem, eu acho que fica muito na representação das pessoas. Por exemplo, a animação Mel e Max. Eu vi esse filme, sou apaixonado. Exatamente. Só na última vez que eu vi é que eu comecei a ver o Max como um personagem assexual. Claramente ele é assexual. Ele não tem interesse em ter nem relações afetivas e nem sexuais, né? Ele acha aquilo estranho. Ele não tem essa conexão. Então, tá lá no subtexto do personagem, mas ele não levanta a bandeira. Mas é um personagem que hoje eu olho e penso, ele é assexual, olha que bacana. Não tinha pensado. Né? E fora isso, eu acho que as séries, né? Eu acho que a Netflix, ela tem tido alguns acertos quando coloca mais personagens LGBTs na maioria das suas obras. Então você vai ver lá a série animada do Jack Horseman, por exemplo, ver o crescimento do personagem Ted. E o dia que ele se identifica como assexual, cara, é lindo aquele momento. Quando ele diz, eu sou assexual, como é bom dizer isso pro mundo. Quando ele encontra outras pessoas como ele, cara, aquilo é uma coisa linda, né? Então, legal. Eu acho que a gente ainda precisa de um filme que coloque o protagonista como assexual, que levante a bandeira, sabe? E traga essa pauta, porque as pessoas ainda acham que é estranho uma pessoa não ter interesse sexual ou amoroso, né? E não é bem assim, a gente precisa falar sobre isso. Tem muitas pessoas que se sentem ainda desconfortáveis ou pressionadas, né? A beijar, a fazer sexo, porque as pessoas consideram que isso é normal. Só trazendo para essa pauta, em uma semana eu postei uma tirinha sobre um personagem de uma série brasileira da Netflix, Boca a Boca, onde um personagem dizia que não beijava. Ele não gosta de beijar. E aquilo deu uma polêmica lá no perfil. Tinha gente considerando uma pessoa com problemas psicológicos, problemas traumáticos e tal, anormal, ainda usando a pessoa normal. Pessoas da comunidade usando questões psicológicas e anormais para classificar alguém que só não tem interesse ou prazer em beijar na boca. A comunidade, às vezes, ela mesmo se auto-sabota, né? Sim, ela não é compreensiva, ela não aceita realmente, de fato, né, a diferença dos outros. E apareceu pessoas assexuais ou mesmo que também não tinham interesse, o prazer em beijar na boca, mencionando, olha, então eu tenho algum problema porque eu também não gosto. Mas foi lindo ver pessoas que viram aquela cena e falaram, olha, eu me identifiquei. Cara, que bom ver isso. Legal. Postei a cena dos assexuais esses dias, porque a gente está na semana da conscientização da sexualidade e, novamente, foi lindo ver pessoas lendo todos os espectros da área cinza da sexualidade, onde entra a demissexualidade,
e tantas outras variações que, gente, pesquisem, é muitas. Tem mais de 26 tipos de assexualidade ali dentro da bandeira, né? Então vai do branco, que é a área de alossexuais, né? Pessoas que têm interesse por sexo, até a área preta, que é pessoas que não têm interesse nenhum em sexo ou relações amorosas. Então do branco, né, vai vindo para um cinza, cinza até o preto, tem uma infinidade de possibilidades. Então é maravilhoso, vale muito a pena pesquisar. E aí eu te pergunto, a gente tem representação dessa variação toda de espectros em filmes? Não tem, a gente não vê falar. Então seria muito bacana, porque isso traz pautas pra gente discutir com as pessoas no trabalho, salas de aula, com os amigos, né? Sinto muito falta. Eu acho que vou ficar muito feliz o dia que eu ver um filme lá, Hollywood traz um personagem assexual. Putz, eu vou ficar muito contente. As pessoas precisam se ver, se sentir representadas, falar, olha, eu não tô sozinho no mundo, eu não tenho nenhum problema psicológico. Eu sou normal, só tenho essa característica. Exatamente. Né? A gente nunca sabe como vai ser a recepção de uma representatividade para uma pessoa, né? Verdade. Até alguém ver, sentir aquele impacto e talvez de alguma forma sorrir para si mesma, né? Tipo, olha isso, eu tô me vendo ali, eu tô sendo visto de alguma forma. Isso é muito lindo, gente. Quando eu vi o filme Com Amor, Simon, eu já era um homem já de 30 anos, mas o Bruno, de 15, 16 anos, vendo aquele filme dentro de mim, ele chorou. Porque foi um filme que eu queria muito ter visto na minha adolescência. Teria me ajudado muito na minha aceitação. Eu teria me visto como uma pessoa que merecia afeto, merecia amor, relacionamentos, sabe? Desejar ir para uma roda gigante e dar um beijo numa pessoa. Mas não, eu cresci sem essa representatividade. Não existia, principalmente adolescente. Não chegava a mim, até tem filmes, né, que abordam a sexualidade de adolescentes e tal, mas são muito independentes, nunca chegam na TV aberta, às vezes nem na paga, nem nas locadoras chegavam. Então, eu não tinha acesso a isso. Como que eu ia ver uma história e pensar, olha, eu posso ter esse final feliz também? Sabe, eu vendo isso no cinema, eu fiquei muito emocionado. E quando eu vi a galera na sala de cinema batendo palma, torcendo por aquele beijo, gente, eu chorei porque eu pensei, caramba, é isso, as pessoas também estão torcendo. Foi muito lindo. Então, representatividade importa, sim. Verdade. E a gente nunca sabe como vai impactar alguém, né, que precisa dela. Beleza. Só para não esquecer. Isso que eu ia falar, o PAN. O PAN, a pansexualidade, que tanta gente desconhece. Ainda é complicado falar um pouco sobre ela, né? Ela parece muito com a bissexualidade. Às vezes eu mesmo fujo de falar, porque eu acho que só é bacana realmente um pansexual e um bissexual falar sobre elas, mas elas parecem muito. Parece que a pansexualidade tem mais conexão com o afeto. Parece que alguma coisa mais demissexual, talvez. Mas, enfim, varia das pessoas. A pansexualidade parece que é um termo novo, mas é também bem antigo. Ele só está tendo mais destaque nesses últimos anos. Eu acho que só tem um filme, que é o The Think About Hell, que foi lançado em 2020. É uma comédia romântica com um dos atores que faz um personagem gay em Grey's Anatomy, né, nessas últimas temporadas. E tem um personagem que levanta a bandeira da pansexualidade. Mas, ao mesmo tempo, quando ele levanta dizendo, eu sou pansexual, eu me identifico, eu achava que era bissexual, mas meus amigos disseram que pansexualidade era mais inclusivo. Ao mesmo tempo que levanta essa bandeira, acaba sendo um pouco bifóbico ao querer dizer que a bissexualidade não é tão inclusiva. Então, teve esse probleminha também. Mas já foi super bacana ver um personagem pansexual levantando a bandeirinha, né? E outros eu acho que fica muito na interpretação, né? De você ver ali realmente a forma dele se interessar pelas pessoas. Tem o filme Princesa Cid, que é uma menina que a primeira vez que eu vi o filme eu pensei, ela é bissexual. Mas depois analisando outros pontos, vendo outras pessoas mencionando, olha, pra mim ela é pansexual, eu pensei, caramba, realmente ela foge um pouco disso. Então talvez, por que não considerar a pansexualidade dela? Mas também precisamos aí, né, de uma maior pontuação quanto a essa sigla. Acho que a série Sex Education, que também teve lá essa pauta da pansexualidade, foi muito bacana ver a personagem pesquisando na internet, curiosa com o termo e se identificando. Foi algo muito fofo e as pessoas que se identificam com essa sigla ficaram super contentes de ver essa representação.
Então espero que venham mais aí pela frente. Essa série ajudou muito, porque a minha irmã vê desde novinha, né? Nossa, e ela tem uma outra cabeça. Nossa, quando eu tinha 20 anos não tinha a mesma cabeça que a minha irmã. Mas a diferença é que, né, primeiro, né, sou eu que ensino para ela. E segundo, é tudo que ela assiste, né? Então isso faz ela ser mais evoluída. O pessoal que tá vindo agora, né, é muito diferente do nosso, né? Sim. Eu acho diferente, eu acho maravilhoso, né? Essa geração ter acesso a tanta informação. Uhum. Essa série, basicamente, ela dá realmente uma aula de educação sexual com bom humor, com leveza e com empatia, o que é maravilhoso, né? Você para ver as dores daquele personagem, as lutas dele. Você, de alguma forma... Tudo bem que eu tenho visto alguns jovens que quer sair matando a maioria dos personagens. Teve um errinho só porque disse, eu não gosto de você, infelizmente. Gente, a pessoa já quer matar o personagem. Uhum. Não é assim, gente, né? Eu acho que ainda mais abordando personagens adolescentes, a gente tem que entender que é uma fase de muitos sentimentos, de muitos acontecimentos. E eu com 30, ainda estou errando pra caramba. Imagina um jovem que está conhecendo tudo, seu próprio corpo, tendo novas experiências. Verdade. Mas é uma série linda que traz essas pautas, essa diversidade toda, né? Essa última temporada também teve a questão de não binários, que também entra aí, como na transexualidade, de certa forma, né? E as pessoas que são não binárias também... É uma galera que sofre muito preconceito, porque as pessoas acham que é bobeira a questão de pronomes, gênero neutro, né? Mas quando você para ouvir algumas falando sobre como se sente, o incômodo, né, de ter que se encaixar em um dos gêneros, cara, a pessoa se sente incomodada. O que custa a gente ouvir, tentar respeitar a forma que ela quer ser chamada, né, ser vista, não custa nada. Mas a gente vem, como eu mencionei, de uma geração aí que colocava tudo em apenas 2 caixinhas, o masculino e o feminino. Opa, só pode ser uma dessas coisas, se vestir de uma dessas coisas. Menino por aí vai, azul, né? menina veste rosa. Ai, ai. Sim. Bom, né, você já falou dessas siglas, né, entre aspas, né, raras. Eu gostaria de saber, né, como você analisa, né, a representação das siglas LGBT. Da primeira sigla L, depois a, né, a G, depois o B e a T. Pronto, agora é o momento que eu vou ser cancelado ao falar as verdades. Por favor, sobe Eu não, pra falar a verdade. Aí, suspense, alguma coisa explodindo, quero bem TV Fama. Sabe? Bem TV Fama. Eu tô pronto pra ouvir. Como é que, né, você analisa nessa representação da sigla LGBT? Eu falo bem devagar pra não falar nem uma besteira. Sim. Né, nos cinemas ou séries, filmes, enfim. Sim, eu acho que essas siglas são as que mais têm representação. Sim. Se eu fosse botar ali numa pirâmide, né? A G é a que mais tem. Sim. Como eu mencionei, falou de filme natalino, ó, saiu aí 5. 4 são com protagonismo gays. 1 lésbico, bissexuais não existiu. Transsexuais não existiu. As outras, então, coitada, né? Nenhuma. Não existe Natal para sexuais, para intersexo. Não existe, gente. Infelizmente, essa representação não existe. Então, essa base, eu vejo alguns problemas, assim, analisando no geral. Eu acho que eu vejo muitas mulheres lésbicas criticando, por exemplo, a quantidade de filmes que fetichizam a relação de mulheres. Tem um olhar masculino ali, né? Um homem, quando ele faz uma produção envolvendo uma relação de 2 mulheres, parece que ele está fazendo por prazer dos homens. Né? Olha, isso vai ser interessante, os homens vão gostar de ver 2 mulheres se pegando dessa forma, transando assim, assim, assado, né? Então, eu acho que tem muito esse problema. O olhar masculino, a fetichização das relações das mulheres e a falta de uma delicadeza, né? O olhar feminino sobre as suas experiências, descobertas e vivências. A sigla G, para mim, não é a que mais tem realmente representação. Sim. Mas eu ainda acho que é muito focado num padrão, né? Homens jovens, bonitos, geralmente magros, sarados. Brancos, né? Então, eu ainda sinto muita falta e fico muito feliz quando eu vejo que está fugindo disso. Quando traz um protagonista negro, um protagonista asiático, um imigrante contando sua história. Tem alguns filmes assim que estão trazendo isso. Filmes alemães, por exemplo,
trazendo essas narrativas de pessoas que são refugiadas, né? Cresceram em outro país, como é a sua vivência. Isso é muito bom. E aí a gente sai dessas pautas, né? De pessoas brancas protagonizando o filme sempre. Sim. E geralmente classe média, né? Ricos. Sim. A gente tem que vir para outras questões. O filme Sócrates, que é um filme brasileiro, a gente tem um jovem negro que é marginalizado, ele vive ali na pobreza. Ele perde a mãe, o pai é homofóbico, já não vive com ele. Ele está beirando a miséria. Ele é um garoto, você acompanha ele tentando pegar as cinzas da mãe, ele tentando se despedir dela, não conseguindo, ele mendigando para conseguir comida, para conseguir afeto, sabe? E eu vi muitas pessoas criticando, é um filme chato, é um filme chato, mas talvez seja mais real para a maioria dos LGBTs brasileiros, realidade de muitos, do que alguns romances que tenham, né? Aquela ali é a realidade de muitos LGBTs que vivem nas periferias, nas favelas, que sofrem mais preconceito, né? Preconceito por camada, não só por ser gay, mas por também ser negro, ser indígena, por ser pobre, sim, né? Por ter toda uma outra pressão, uma coisa também mais cultural, social. É um filme que não agradou muita gente, porque as pessoas queriam ver um romance, sim, filmes com finais felizes. Finais felizes. Mas eu acho que a realidade também é necessária. E esse Sócrates, para mim, valeu muito a pena. Ver pessoas se conectando ou mesmo se incomodando com a história dele. Porque não é agradável ver uma pessoa passando fome, não sabendo onde dormir, sofrendo tantas questões ao mesmo tempo, sabe? E é isso. Para mim, a sigla G, ela só precisa dar destaque a outras diversidades, né? Outras etnias, outras camadas, sair de uma zona de privilégios, dar um filme para um gay gordinho, gordo, estrelar, para uma pessoa idosa. A gente teve fugiu o nome do filme, mas enfim, o protagonismo de pessoas idosas também, trazer isso, sabe? Sair daquilo de ser só um filme adolescente ou com a pessoa geralmente adulta nos 30 anos. Vamos olhar lá para frente também, né? Ver o que tem. Tem um filme asiático lindíssimo que entrou nas plataformas digitais recentemente, chamado Suck. É lindo ver aquela história. Também é doloroso quando você vê que são homens gays, né, na casa de 70 anos, que não puderam viver sua sexualidade na juventude, tiveram que se casar, entrar em relacionamentos, e só lá na terceira idade conseguiram escapar um pouco tendo encontros sexuais escondidos, porque foi o único jeito que eles conseguiram para viver sua sexualidade, já que há um tempo atrás a sociedade pressionava eles a serem diferentes. A sigla B, eu acho que também falta a gente levantar bandeira, falta personagens dizerem, eu sou bissexual, e com isso finalizar de uma forma onde não pareça que é só uma fase, que é um grande problema dos filmes. Sim. Quem vê o filme Me Chame Pelo Seu Nome, né, que é um filme super famoso, a maioria vê e fala, é um filme gay. Lá, ele ficou com cara, mas na verdade o Hélio até então ali no filme, ele é bissexual. Ele tem interesse afetivo e sexual pela garota, ele tem envolvimento com ela, até que ele se apaixona pelo cara e também tem relacionamento com ele. A própria comunidade LGBT, eu vejo muitas pessoas considerando um filme gay. Não vê a bissexualidade do personagem ou dos dois ali. Eu mesmo não via. Tá entendido como personagem gay mesmo. Faz falta levantar a bandeira, né? É porque também é a adaptação de um livro, né? Então eu não sei se levanta a bandeira em algum momento. Mas é a partir daí que eu acho que a gente tem que olhar para filmes com a temática e abrir o leque de possibilidades. E não só olhar e colocar na caixinha. E deve ser lésbica ou deve ser gay. Não, pode ser queer. Pode ser um homem que está vivendo a sua fluidez de sexo, né? Vivendo, se descobrindo. Sair dessa caixinha de, se não é hétero, então é gay. Pode ser bissexual, pode ser pansexual, né? Então, para mim, a bifobia, né? Não levantar a bandeira é um problema assim, na análise. Tem muitos filmes que não agradam por parecer que o personagem
foi curado, passou de uma fase. Recentemente entrou na Amazon Prime o Quem Vai Ficar com Mário. Ele é uma adaptação de um filme de uns 10 anos, italiano. E muita gente não gostou porque achou que a proposta do filme também foi tipo, no final ele ficou com mulher, então ficou tudo bem. Eu até vi no final, diferente da versão italiana, eles levantarem uma bandeira com o Mário dizendo, eu gosto de pessoas. O que para mim casou com a pansexualidade. Ele não precisou dizer que era bissexual, englobou pessoas no geral. Uma questão mais de afeto, né? Mas muita gente ainda assim não gostou porque achou que pegou a questão dele ter ficado com uma mulher e com um homem, enfim. Um spoiler aí para quem não gosta também, tá? De nada. E a questão que eu analiso da representação da sigla T, a comunidade trans, ela tem chamado muita atenção para transfake, né? Não sei se você sabe. Quem não sabe, é considerado transfake quando quem dá vida a um personagem, a um papel de uma pessoa transgênero, é um artista cis, né? Geralmente também hétero, cis hétero. Você pode explicar só para o pessoal para entender, para quem, né, tá ainda começando a entender tudo isso, o que seria cis? Cis é a pessoa que se reconhece com o gênero, né, que foi atribuído no nascimento, né? Beleza. Então, se a pessoa não se reconhece, ela é uma pessoa trans de alguma forma, né? Às vezes questões do corpo, às vezes questões de gênero, não binário, por exemplo. Então, eu, por exemplo, eu sou cis, né? Eu fui identificado como homem ao nascer, também me identifico como homem agora. Só que um homem gay, por favor, Brasil. Vou enfatizar, né? Sim, essa raça hétero. Que pecado, brincadeira, hein? Então, a comunidade trans, ela passou muito a lutar por visibilidade e empregabilidade. Porque tem muitos filmes de Hollywood que querem fazer histórias, né, sobre sexualidade, orientações sexuais, etc. E para ganhar Oscar, para chamar a atenção, mas sempre com atores cis héteros interpretando, né? Por exemplo, A Garota Dinamarquesa. Sim. É um filme lindo, baseado numa história real, vale super a pena conhecer, mas poxa, aí você vai ver, quem interpretou foi um homem cis, né? E aí Hollywood, no Oscar, todo mundo lá criticando a atuação dele linda, ele lá todo de terno, né? Todo na sua expressão de gênero masculina no palco, mas, poxa, o filme era sobre uma mulher trans. Não teria tido um outro peso se uma artista trans tivesse feito aquele filme? Verdade. E uma oportunidade, né? Que a gente não vê tanto, né? Autoridade. Exatamente. Aí também entra essa questão, né? Eu acho que casa a questão da empregabilidade trans. Mas que ator poderia fazer então? Se eles não têm chance, como que né, vai ter alguém que realmente é famoso para fazer? Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que a questão transfake, que é uma coisa que a comunidade tem chamado muita atenção, muitas pessoas da comunidade até evitam ver filmes se sabe que tem transfake, e respeito a decisão dessas pessoas, eu vejo, mas, né, porque eu tenho um outro olhar, também é uma coisa cultural, tá? Vou até acrescentar isso aqui. Porque eu tenho visto esse cenário mudando nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Da gente ver, nesses últimos anos, artistas trans protagonizando suas histórias. A gente vê Pose, a gente tem visto alguns filmes americanos, a gente viu Uma Mulher Fantástica, que teve uma atriz chilena, que foi a primeira a fazer uma apresentação no Oscar também. Aqui no Brasil a gente teve 2 super legais, ambos estão na Netflix, são teens, que é o Valentina, entrou 1 ou 2 semanas no catálogo, com a Guta Stresser, e o Alice Júnior, que são filmes protagonizados por artistas trans e sobre personagens trans. Cara, é lindo. O Brasil já está começando a fazer essa mudança. Estados Unidos também. Mas quando a gente vai ver os filmes europeus, a maioria ainda são atores cis fazendo personagens trans. Então eu também vejo que é uma coisa muito cultural. A França, ano passado, estava lançando um filme aí com a atriz de um filme bem ripado da sigla L, e estava fazendo um homem trans. Eu não sou trans, mas eu pensei, cara, a comunidade trans não vai olhar isso com bons olhos.
E nem eu. Eu vou ver o filme quando eu puder ter acesso? Claro que eu vou. Mas eu já vou com um gostinho de, poxa, poderia ter sido diferente, né? Poderia ter dado a chance para um artista trans, né? Verdade. E assim, enfim, senão a gente nunca vai quebrar barreiras. Verdade. A gente tem que chegar num ponto onde artistas trans não vão precisar fazer só personagens trans, mas eles também vão fazer personagens cis, né? A empregabilidade vai existir, mas enquanto não existir, que pelo menos essas pessoas possam vivenciar, né, suas experiências, sua vida ali em personagens. Enfim, Verdade. acho que é isso. É isso. De análise do LGBT no cinema. Isso. Então, agora para não falar o resto, né? LGBT. Bom, e como estamos sempre entre livros e roteiros, gostaria que você falasse para mim, Bruno, né? Sabemos que cinema e literatura sempre estão andando juntos. Então, assim, quais foram os livros LGBTs, né, que viraram filme que você mais gosta? Olha, é meio complicado dizer qual mais gosto. Porque eu parei um pouco com a leitura por problemas pessoais. Eu não tenho conseguido assim, muita cabeça para ler. E eu me voltei muito a conhecer filmes, séries curtas, né? Documentários LGBTs. E aí eu acabo não tendo cabeça para os livros ainda. Mas me surpreende muito quando eu vou pesquisar sobre esses filmes e descubro que boa parte deles é baseada em livros. Em livros. É lindo ver isso. Legal. Sabe? E muitas das vezes autobiográficos também. Isso é mais importante ainda. Né? Eu não sei qual poderia dizer que eu mais gosto. Teve um último livro que eu li, mas não teve uma boa adaptação. É o filme Todo Dia, estava na Netflix. É um personagem que na época eu não conhecia o termo não binário, mas as pessoas também classificam aquele personagem, o protagonista, como não binário. Porque não se identifica, né, com nenhum dos gêneros, etc. E eu achei super bacana. O filme não foi tão maravilhoso quanto o livro, que eu fiquei apaixonado, mas ficou um filme, uma comédia romântica meio teen, lá traz pautas de relacionamentos, mas nenhuma da comunidade LGBT. Mas não foi uma boa adaptação, ao meu ver. Foi um filme muito... Acho que o estúdio era mais fraquinho, sabe? Vamos fazer o que dá. Mas normalmente, né, a adaptação cinematográfica não consegue mostrar, acho que nem 50% da profundidade do livro. São raras que você vê, assim, raras, né? A que você olha e vê, nossa, ficou muito bom. E tá falando quase tudo do filme mesmo. Muito difícil. Exatamente. Um que eu vou dizer que eu gosto muito... Realmente eu gostei tanto do filme quanto do livro, foi As Vantagens de Ser Invisível. Que por mais que o protagonista não seja LGBT, né, a gente tem um coadjuvante que rouba a cena, que é um personagem gay. E eu fiquei apaixonado tanto pelo livro quanto o filme, porque eu acho que um complementou o outro. O que o livro não me deixou assim subentendido, o filme completou para mim. Então casou maravilhosamente bem os dois. Para mim é maravilhoso quando isso acontece. Você consegue colocar o filme e o livro para trabalhar a mesma coisa, né? Adaptar e de alguma forma cada um deles ser bom de alguma forma. E eu encontrei isso nas Vantagens de Ser Invisível. Eu posso até citar alguns livros aqui, só o nome deles, porque tem muitos. Eu não vou citar o que cada um é, mas vamos lá, Brasil. O Todo Dia. Me Chamem Pelo Seu Nome, eu acho que esse é bem conhecido como adaptação, né? E uma adaptação linda. Fotografia, trilha sonora, elenco. Mesmo a gente agora tendo o probleminha lá com o ator, né, gente? Acho que não precisamos comentar, dá uma tristeza. Tem o Maurício, é um filme de 87. Só vou comentar que ele é baseado num livro autobiográfico, porque na época a homossexualidade era criminalizada, né, na Inglaterra. E o autor, ele só deixou o livro ser publicado depois da morte dele. Porque senão ele poderia ser preso, né? Então, o Maurício é um filme super especial. É um romance, tem final feliz, gente. É um romance de época. Basicamente, acontece no início do século passado. É lindo, lindíssimo. Tem o filme Rua do Medo, que foi adaptado recentemente também, numa trilogia na Netflix. Boy Erased, né? Uma Verdade Anulada. Também está na Netflix, é baseado num livro autobiográfico, fala mais ou menos da cura gay, né? Flores Raras, também pouca gente sabe que é uma adaptação, né? O filme brasileiro, coprodução brasileira e americana, eu acho. Também é baseado num livro.
A Garota Dinamarquesa, também baseada num livro. As Horas, para mim é um dos filmes mais perfeitos da vida, para mim, também baseado em livro, que por sua voz é baseado na escritora Virginia Woolf, né? Maravilhosa, que também era LGBT, né? Teve cartas dela, que também gerou um outro filme baseado nessas cartas, dela ter tido um relacionamento com uma outra mulher. As Vantagens de Ser Invisível, eu citei. Carandiru foi um que eu também fiquei surpreso quando eu descobri que era livro, eu não lembrava disso. Com Amor Simon, uma adaptação super fofa. Ride, O Primeiro Homem Moderno, acho que também vale muito a pena conhecer, porque conta a história de um dos precursores, né? O Wide era bissexual, mas muita gente também acha que era gay. Olha só, às vezes também tem essa dúvida. Sim. E conta a história dele, né? Que era um grande escritor. Antes da Anoitecer, também baseado numa autobiografia. Direito de Amar, Deuses e Monstros. Eu amo esse filme. Ele é baseado na vida do cineasta James Wan, que foi responsável por fazer filmes como O Homem Invisível, Frankenstein e A Noiva de Frankenstein. Ele era gay, na época não podia ser abertamente, né, em Hollywood, e ele viveu com depressão no final da vida dele e se suicidou. Então é um filme que toca em várias pautas que eu acho maravilhosa, e é um belo filme, vale muito a pena conhecer. Morte em Veneza, Orlando, A Mulher Imortal, Boys Tal Boy, também um livro, uma adaptação autobiográfica. E não falta livro, né? Pão Negro, um que eu conheci recente. E o último que eu vou citar é um com protagonismo bissexual, Estrelas de Cinema Nunca Morrem. O ator era bissexual, ele viveu um caso com uma atriz de Hollywood, que morreu de câncer, e ele escreveu esse livro, que também foi adaptado para o cinema. Enfim, muita coisa. E se eu buscar tem mais, tá? Eu separei esses daqui que eu achei eles mais especiais. Os mais especiais, beleza. E aí, Bruno, você poderia indicar pra gente, né, um livro, ou filme, ou documentário, né, para que a gente pudesse entender melhor como é, né, a trajetória LGBT. Né? Eu lembro até te perguntando por você, você me pode recomendar como é que é um livro ou algum documentário pra gente saber como é que é ser um LGBT? Aí você me disse, né, você nunca vai saber como é estar na pele de um LGBT. Isso é muito interessante. A gente nunca mesmo vai ter ideia, né, de como vocês sofrem, né, do quanto é difícil ser um LGBT. E aí eu gostaria que você indicasse algum livro ou filme ou documentário para a gente poder entender melhor como é a trajetória, né, de vocês, entender melhor da classe LGBT. Sim, realmente, eu acho que para conhecer... Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando eu queria ver um filme para entender como é ser gay, como é ser lésbica. E eu acho que nenhum vai dar essa aula, né? Eu acho que a melhor experiência é você conversar. Às vezes é uma troca, né? Poxa, com todo respeito, mas eu gostaria mais de saber. Se a pessoa se sentir bem, ela vai conversar contigo e vai passar a sua experiência. Lembrando que cada experiência também é única. Sim. Eu contar como eu me descobri, como é a minha vida como homem gay, é diferente de várias outras pessoas. Mas a gente sempre se aproxima de algo. Eu acho que é algo que é maravilhoso para a gente entender melhor essas lutas, né? Trajetória, história, são documentários. Documentários, infelizmente, não são muito desejados, né? Poucas pessoas se animam com documentários, sim, acham que é uma aula, que é muito chato. Mas eu acho que tem alguns que quebram essa barreira, porque ela te entrega algo tão verdadeiro. A maioria das boas representações que eu encontrei para todas essas siglas da comunidade vieram de documentários, porque tinha algo real ali. Tinha experiências e vivências reais. Coisas que, quando foram ditas, tinham lágrimas rolando no rosto, tinha dor, tinha alguma felicidade. Aquilo ali me conquistou. Então, eu separei só uns filmes para mencionar. O Diferente dos Outros foi o primeiro filme com um protagonista gay, né? 1919. É um filme, para mim, que é tipo um milagre. Feito na Alemanha, sobreviveu ao nazismo, né? Quando eles queimaram a maioria dos livros, filmes. Só sobrou alguns recortes que foram encontrados no início dos anos 80, se eu não me engano. E o que a gente tem hoje em dia são fragmentos desse filme.
que dá cerca de 50 e poucos minutos. Recentemente, até no site do Man Rio, eles disponibilizaram por 24 horas esse filme restaurado. Eu fiquei maravilhado de ver esse filme de mais de 100 anos restaurado. Senhoritas de Uniforme tem 2 adaptações. A primeira é da década de 30, que é sobre uma garota, né, um internato de meninas, e ela se apaixonando pela professora. Infâmia, que é um que trata a questão lá que eu mencionei no início, de ver LGBTs como ameaça. A gente tem ali 2 professoras que uma aluna muito mimada não gosta de ser chamada a atenção ter sido chamada a atenção da professora, e ela resolve jogar um boato para a mãe ou para a avó, não me lembro bem, de que viu as professoras, e aí, né, a gente não entende. Mas a reação da mãe e o que vem depois, a gente entende que a menina contou que pode ter tido alguma relação, algum beijo, alguma coisa do tipo. E aí acaba com a vida das professoras, né? Talvez nem elas que tinham pensado em cogitar a sua sexualidade começaram a pensar, né? Então vem demissão, enfim, vários problemas aí vêm disso. O Menino e o Vento, poucas pessoas também conhecem, é um filme brasileiro de 1967 e foi feito na ditadura. Então, ele é um filme que toca no assunto da homossexualidade, mas não é o principal, é uma fantasia. Não sei se você já viu, mas veja, é lindíssimo. Vou assistir. É um encanto, é poesia pura esse filme. É magnífico. Por mais que a qualidade desse filme seja tão ruim, infelizmente ainda não tenha sido restaurado aqui no Brasil, mas ainda assim é um filme assim, poético, é lindo. É algo muito natural, um filme americano que ele mescla ficção com documentário. Ele explora ali nos anos 70, hein? A relação de 2 homens que têm relações abertas, se envolvem com outros homens, vivem sua sexualidade e vai casando com cenas gravadas numa parada LGBT. O que foi muito bacana ver cruzando ali. Tem a pauta sobre a importância das paradas, sobre você dar cara a tapa, né? Você lutar pelos seus direitos. Com certeza. O Jogo da Imitação, eu acho que a maioria já conhece, né? Milk, a Voz da Igualdade, também é bem conhecido, mas acho que também vale a pena sempre lembrar dele. Buddies foi o primeiro filme a abordar o HIV, a AIDS no cinema. É um filme bem independente. E ele serviu como um alerta para a comunidade que na época também desconhecia, né? Não existiam campanhas de conscientização, de prevenção, e esse filme tentou cumprir o que os governos não faziam na época. Enfim, mencionei o Valentina, Entrelaçados, é um filme com protagonismo trans japonês. Retrato de uma Jovem em Chamas e Casulo são filmes com protagonismo lésbico, Aí tudo pra minha lista. Lindíssimos. Sim. Beleza. Posso só mencionar documentários? Eu não Com queria... certeza. Gente, é muita coisa, Brasil, desculpa, mas meu Deus, tomara que alguém colha bons frutos disso. Vai colher. Documentários aqui, por favor, gente. Olha, é lindo esses documentários, tá? O Outro Lado de Hollywood, ele é um documentário de 95 que ele traça a representação homossexual que Hollywood fez, né, de personagens, principalmente, é o que ele aborda na época, né, de 90, da década de 90. A visão que Hollywood tinha de personagens gays e lésbicas ao longo da história do cinema. É maravilhoso. A gente abre o olho, coisas que eu mencionei no início da nossa conversa, tá tudo lá. E aí a gente vai ver nos filmes essas representações ao longo da história do cinema. O documentário Como Sobreviver a uma Praga, para mim, é um dos melhores, é um dos que mais me fez chorar. Ele acompanha cerca de 10 anos do grupo ACT UP, né, que lutava pelos remédios durante a epidemia da AIDS. Então a gente vai acompanhando no decorrer do documentário aqueles manifestantes morrerem, lutarem, ficarem cansados. Esse grupo ainda existe ou não? Oi? Esse grupo ainda existe? Existem grupos ACT-UPs, assim, pelo que eu já vi, assim, em vários lugares, né? O filme 120 Batimentos por Minuto, ele tem uma ACT-UP na França. Ele também casa bem com isso aqui. Aqui no Brasil, eu acho que já existiu também com esse nome, ou deram outros.
Mas, enfim, eu acredito que ainda deve existir, mas ter outras pautas hoje em dia, né? Sim. O documentário Revelação, ele funciona basicamente como o outro lado de Hollywood, né? O Revelação, ele é original da Netflix. Ele tem artistas, né, e produtores transgêneros fazendo uma análise de como Hollywood viu e inseriu personagens trans ao longo da história, né? Tanto no cinema como na TV. E é maravilhoso, e fica chocado, né? Acho que você viu também esse, acho que a gente já debateu até sobre ele, sobre como ridicularizavam esses personagens, né? Personagem como Ace Ventura, eu era criança, eu lembro de rir com ele lá vomitando com algumas cenas, e Hollywood reproduziu muito esse tipo de cena. Sim. Né? Before Stonewall é um documentário que traça como era a vida de LGBTs antes da revolta de Stonewall, né? Que marca o dia do orgulho LGBT. É maravilhoso, e a gente abre o olho para como era uma vida invisível. A gente não existia, a gente não tinha nenhum direito, a gente não tinha nenhum espaço, a gente só tinha restos. Não existia pauta pra gente, não existia nada. Era considerado uma doença ser LGBT, era considerado ser crime. Então, Stonewall realmente marcou uma mudança. E esse documentário mostra como era essa vida antes. É maravilhoso. E o último que eu vou mencionar é A Vida e a Morte de Marsha P. Johnson, né? Que fala da ativista trans, que foi uma das responsáveis pela revolta de Stonewall. E, para terminar, gente... Ai, meu Deus, é muita coisa, Dani. Pode falar, fica à vontade. Carta para Além dos Muros, na Netflix, sim, eu já assisti, é maravilhoso mesmo. Né? E traça... Isso eu recomendo, gente, por favor, assistam, muito bom. A história do HIV. Tá disponível na Netflix, né? Isso, maravilhoso, né? Lampião da Esquina é um documentário que conta a história do primeiro jornal homossexual no Brasil. É bem interessante a gente ver também como surgiu e como resistiu. Era baseado partiu da ideia de um jornal que existia em São Francisco. E um outro aqui, Bem-vindo à Chechênia. Esse eu acho que é super atual. Ele fala sobre a perseguição de LGBTs na Chechênia, né? Que fica ali coladinha na Rússia. E ele acompanha pessoas um grupo que tenta salvar essas pessoas e salvar a vida delas, mandando elas para outros países, né? E existem países que não querem receber essas pessoas, esses refugiados. É um documentário que tem cenas reais, tipo de câmeras na rua, por exemplo, que flagram agressão física, gravam, né, pessoas batendo em LGBTs na rua, atirando. É chocante e atual. Eu acho que é de 2019. É muito triste a gente saber que tem pessoas que ainda sofrem por ser quem são e tem que sair dos seus países ainda por conta disso. O documentário Parágrafo 175, que fala sobre o Código Penal, que criminalizava, né, a homossexualidade. E o último documentário, Blue, do diretor Derek Jarman. Ele tem vários filmes LGBTs considerados cult, sempre abordava a homossexualidade nas suas obras, e ele morreu vítima da AIDS. E seu último filme foi esse Blue. Ele é só uma tela azul, é a única coisa que a gente vê, e a gente vê os relatos dele quando ele estava no hospital internado pela AIDS. E ele vai narrando tudo que ele vê, os sons de hospital, gente morrendo. É uma experiência única para mim, sabe? Eu fui teletransportado para um momento de dor, de uma pessoa que sabia que ia morrer, vítima ali da AIDS, né? Sim. E estava deixando alguma herança, a sua última experiência. Para mim, super valioso esse. E a série, que você mencionou para citar a série. Por favor, vejam. Veneno, gente. É uma produção de 2020. Você comentou comigo em off. Sim, tá na HBO Eu vou Max. assistir, não vou esquecer não. Tem protagonismo trans, artistas trans envolvidos e é uma adaptação de um livro autobiográfico. E é lindo a gente ver que a menina que entrevistou a Veneno, ela escreveu o livro autobiográfico da Veneno e depois adaptaram para a série, que tem acho que, não sei se é 8 ou 10 episódios, e ainda conseguem inserir ela ali na história. É uma lindeza ver um livro autobiográfico sendo adaptado e ainda contando a história da escritora e da entrevistada. É maravilhoso.
Pose, né? Uma série que ficou bem famosa. A gente teve aí a primeira atriz trans a ser indicada ao Emmy. E Crônicas de São Francisco. É uma minissérie da Netflix, baseada na série antiga. E para mim ela é um exemplo do que é diversidade. Você olha lá, é tudo muito queer. Você vê pessoas que se expressam de diversas formas. Você tem personagens trans, você tem personagens gays, latinos, brancos, pessoas convivendo com HIV, LGBTs idosos, LGBTs jovens. É a diversidade. Personagens bissexuais, lésbicas. É isso. E tudo muito natural. Só estão inseridos ali e todos têm algum destaque. Então, para mim, é isso. As minhas indicações. São muitas. Por favor, voltem aí um pouquinho. A pegar que realmente todos valem, né, muito a pena. E, né... eu te pedi tantas indicações, mas eu vou te pedir uma indicação agora especial, porque estamos sendo gravados agora em outubro, né? Em outubro, a gente sabe que lá no finalzinho, dia 31, é o mês das bruxas, né? Então, muita gente gosta de ficar fazendo maratonas de filmes de terror, né? Enfim. E gostaria que você indicasse um filme pra gente, né? Com um protagonista LGBT. Um filme de terror. A Dani me pede indicação de um filme. Eu sou a pessoa que trabalha com top 3. Eu não consigo citar, e se não agradar num top 3, pelo menos não vai. Não, pode dar sim. Eu falei um, mas sim, claro, pode ser mais de uma opção. Eu tenho que aprender também a diminuir minha lista. Eu acho que uma indicação que é maravilhosa, agrada muita gente, é The Rock Horror Picture Show. Muito bom. É um filme que tem muita história por trás dele. É muito queer também. Tem personagem trans, mesmo que trans fake. Tem personagem bissexual. E as roupas, tudo respira muito dessa coisa queer. Sim. Isso é muito bacana a gente ver. Sim. As Boas Maneiras é um terror brasileiro para quem gosta de histórias de lobisomem. Eu acho que é maravilhoso ver nessa semana, mas não vejam com crianças, por favor. Tem umas cenas de pegação maravilhosas, mas não recomendadas para criança. Ok. Vou mencionar o Paranorman, a primeira animação que teve um LGBT abertamente. Super fofinha, tem zumbi, tem bruxa. Ele é um fofo. Sim. E o mais recente, acho que é a trilogia Rua do Medo, que é baseada, né, no livro. Eu adorei. E tem personagens lésbicas e tal. Maravilhoso. A Hora do Pesadelo tem esse subtexto gay. Eu acho que vale muito a pena rever e notar como ele é um filme homofóbico. É legal a gente curtir o Fred Krueger, etc., né? Mas se você olhar vendo que, na verdade, ele é uma analogia da homossexualidade, e o próprio roteirista assumiu que na época que ele fez o filme ele desconhecia a homossexualidade. Ele era muito conservador, então ele não tinha nenhum conhecimento. Ele não queria fazer um filme sobre homofobia. Na verdade, ele foi homofóbico. Ele colocava tudo ali como um perigo, sabe? Tem menções de... E o treinador gosta de garotinhos, como se fosse, tipo, homossexuais ou são predadores, são os pedófilos. Tá tudo lá nas entrelinhas. E... casando só duas coisas. A trilogia Rua do Medo, né, principalmente a segunda parte, tem referências maravilhosas à obra do Stephen King, né, como O Iluminado, Carrie a Estranha. Isso é maravilhoso. O que me leva para a última indicação. Para mim, realmente é um terror. O It, capítulo 2, que a gente tem personagens LGBTs, né, trabalha sobre a questão da homofobia, da aceitação. E uma das coisas que mais choca no capítulo 2 é a cena da violência homofóbica que rola logo no início do filme. Quando a gente vê um casal lá que é espancado, né, por pessoas preconceituosas. Enfim, são minhas indicações aí para terror neste final de semana. Belezinha, muito obrigada. Bom, literatura e cinema sempre andam juntos. Não tem jeito. E eu gostaria de deixar com vocês o Instagram do Bruno, né? Não deixem de seguir, né? @cinemaLGBT. Você quer deixar seu pessoal ou vai deixar passar? Não, eu dei uma fugidinha das redes sociais. Vai deixar passar, né? No momento eu só respiro cinema LGBT. Então, né? Não deixe de ir lá conferir no Instagram, tá? @cinemaLGBT. Tá? Eu sou a Daniela Alvarenga.
Esse é o Bruno Vieira. Muito obrigada, tá? Pela audiência de vocês até agora. E é isso. Tchauzinho.